Se você tem um bebê em casa ou você trabalha com desenvolvimento infantil, com certeza você já acompanhou essa tabela clássica aqui de ver os marcos do desenvolvimento para ver com quantos anos que sentou, com quantos anos que andou, que rolou, enfim. E muitas vezes nós encaramos esses marcos do desenvolvimento aí que a criança precisa alcançar como se fosse algo biológico. Então a gente fica pensando assim, é como se alguma coisa lá dentro do corpo dela fosse fazendo algo, e aí ele fala, pronto, agora você já tá pronta para sentar, agora você já tá pronta para rolar, agora você já tá pronta para andar. Não é bem assim. Se eu te disser que a ciência descobriu que essa visão está bem incompleta, que o movimento do seu filho, da sua criança, não é apenas um desenvolvimento físico, mas é o processo pelo qual ele constrói a própria inteligência. Hoje eu vou conversar com você nesse vídeo sobre por que o movimento é a verdadeira base para o desenvolvimento cognitivo da sua criança. Então nesse vídeo eu vou explicar para vocês tudo isso, mas eu também vou trazer dicas práticas de como você pode fazer aí para a gente aproveitar disso que a ciência traz, de que o movimento é esse catalisador aí. Então, para as outras áreas de desenvolvimento da criança, o que a gente pode fazer em casa para estimular essas crianças, levando toda essa informação que eu vou trazer para vocês em conta. Então, depois que eu explicar para vocês tudo isso, eu vou trazer essa dica prática, ok? Durante décadas, pensou-se que primeiro o cérebro amadurecia para que então o corpo só obedecesse o comando desse cérebro. Mas hoje nós sabemos que o desenvolvimento do bebê, da criança, é uma via de mão dupla, que envolve a interação constante entre o cérebro, o corpo, o ambiente. Qual ambiente? O ambiente que você prepara aí na tua casa, ou seja, as estimulações que essa criança tem disponível para ela durante a sua vida, o seu desenvolvimento. Então, só esperar que o biológico de repente fale, segura esse pescoço aí, não vai acontecer. Se essa criança não tiver esse ambiente preparado, para que então ela possa, por meio do corpo, dessa interação de cérebro, e fortalecendo esse pescocinho dela. Entendeu aí o porquê que o movimento é a verdadeira base do desenvolvimento cognitivo? O bebê não levanta a cabeça, não rola, não senta e não engatinha apenas porque ficou mais velho. Ele faz isso porque está explorando ativamente o mundo. Cada tentativa, cada queda, cada vez que esse bebê estica o bracinho dele para alcançar um brinquedo, alcançar um objeto, ele está enviando informações valiosíssimas para o cérebro dele. Então, se a gente fica o tempo todo com esse bebê no colo, exatamente, ele está perdendo essas oportunidades. Existe uma teoria fantástica chamada teoria dos sistemas dinâmicos. Ela nos mostra que habilidades motoras como sentar, engatinhar ou andar não surgem num passe de mágica pelo amadurecimento do cérebro. Elas surgem da combinação dinâmica de vários fatores. A postura da criança, a força que ela está desenvolvendo nos músculos, a forma como ela percebe o espaço e principalmente a prática constante e a adaptação ao ambiente. Ou seja, esse cérebro vai aprender por meio do corpo. Um conceito que eu quero que você entenda é o da cascatas do desenvolvimento. O que seria isso? É assim. Cada vez que a criança tem uma habilidade motora inicial nova, vamos colocar ali que essa criança aprendeu a esticar o bracinho para alcançar alguma coisa. Então, ela tem essa atividade, esse ganho motor inicial de esticar o bracinho para alcançar algo. E aí, é como se esse inicial de esticar o bracinho para alcançar algo destrava no cérebro desse bebê, dessa criança, novas áreas. Vou dar mais exemplo. Quando o bebê aprende a sentar sozinho, ele não está apenas em uma nova posição física. Ao sentar, esse bebê libera as duas mãos que antes estavam servindo de apoio. Agora essas duas mãos estão livres, então ele consegue segurar, girar, bater e manipular objetos com muita mais precisão. Então ele descobre a gravidade, a causa e o efeito. Entendeu? Esse cascata de desenvolvimento, então destravou. Entendeu aí a ideia? Vou dar mais exemplo. Quando o bebê aprende a engatinhar, o mundo desse bebê se expande exponencialmente. Ele agora decide onde ele quer ir. Ele começa a calcular distâncias, a contornar obstáculos e a resolver problemas simples, como
Como eu pego aquela bolinha debaixo da cadeira? Tá lá engatinhando e a bolinha tá lá e agora ele tem que resolver como é que ele faz isso. E aí, qual foi o aprendizado inicial? O engatinhar. Por meio do engatinhar, ele começou a o quê? A ultrapassar obstáculos, a decidir para onde que quer ir, a resolver problemas ali no engatinhar, tentando pegar, como o exemplo da bolinha embaixo da mesa ou embaixo da cadeira. Vou dar mais um exemplo para ficar mais claro ainda. Quando o bebê aprende a andar, a mudança social é absurda. Esse bebê agora consegue levar um brinquedo até você, apontar e interagir com outras crianças de igual para igual. Qual foi o inicial? Andar. Qual foi o que foi destravado? Conseguir ir até você, levar alguma coisa, apontar, interagir muito mais. Então, essas conquistas motoras influenciam diretamente na atenção, comunicação, linguagem, o raciocínio lógico não é apenas um ganho de marco motor. Aqui, o desenvolvimento motor vai funcionar como um catalisador que afeta todas as áreas do desenvolvimento dessa criança. E como o cérebro do seu bebê, da sua criança, aprende a coordenar esses movimentos todos? Isso por causa da previsibilidade sensório-motora. Que é isso? O cérebro do bebê, da criança, funciona como um pequeno cientista, fazendo experimentos o tempo todo. O cérebro faz um movimento e espera um resultado. Quando esse movimento produz uma consequência sensorial consistente, como por exemplo, quando ele mexe o braço e vê a própria mão se mover, ou quando ele chuta uma latinha e ouve o barulho, o cérebro registra aquilo. Opa! Isso aqui deu certo e armazena essa informação. Então, padrões de movimentos que antes para o cérebro desse bebê pareciam movimentos descoordenados e até pareciam espasmos, porque quando tá bebezinho lá, não é? Se mexendo assim como se nem tivesse tido voluntariedade para fazer aquilo, é tudo bem involuntário, né? Agora não. Agora eles vão se refinando e vão se coordenando à medida que esse bebê, o cérebro dele, está recebendo esse feedback por meio dessas experiências que ele está fazendo ali com o corpo, pelo ambiente que lhe é propício para que isso aconteça, e vão moldando os neurônios da sua criança. Então, sabendo de tudo isso, o que nós adultos, seja o responsável, papai, mamãe, ou nós profissionais, enfim, nós que temos contato com essa criança, agora que a gente sabe de tudo isso, de toda essa informação, o que a gente tem que fazer? É claro que sair colocando essa criança em tudo quanto é aula, quanto é curso, para ela poder fazer aí muita atividade motora. Claro que não, gente, não é isso que a gente precisa fazer. O segredo é a gente dar espaço e proporcionar um ambiente de exploração, de experiência para essa criança. E é nisso daí que eu vou dar para vocês 3 dicas práticas que vocês podem começar a colocar em prática hoje mesmo. Mas antes, deixa eu me apresentar. Eu sou Keila, eu trabalho com desenvolvimento psicomotor e acompanho algumas crianças nesse processo de desenvolvimento junto com suas famílias. E aqui no meu canal eu falo sobre o movimento, como que o movimento impacta no desenvolvimento, na aprendizagem, no comportamento da criança. Como esse vídeo que nós estamos sabendo agora, como que o movimento impacta em todo o desenvolvimento, em várias áreas de desenvolvimento da criança. Então, se esse tipo de assunto te ajuda a entender melhor a sua criança, se inscreve no meu canal para você receber outros conteúdos. E você já gostou desse conteúdo até então? Deixe o seu like para você não se esquecer. Lembrou de alguém que deixa a criança há muito tempo no colo, ou na cadeirinha, ou no carrinho, e não deixa oportunidade de ambiente para ela se desenvolver? Manda o link desse vídeo para ela, porque ela precisa ter essa informação. Bora lá para as dicas práticas. Dica 1, eu acabei de falar. Evite deixar o máximo de tempo limitado dessa criança em carrinhos, em bebê conforto, em balancinho, no próprio colo. Então evita. Quanto menos possível, essa criança precisa de um tapetinho no chão. Então coloca um tapetinho e já acostuma esse seu bebezinho aí a ficar no chão. Lembra que a gente tem que fazer o thumb time com a criança? Não sabe o que é? Eu vou deixar o link de um vídeo que eu tenho aqui no meu canal falando sobre isso. Mas, em geral, é colocar a criança ali no colchãozinho para ela se fortalecer ali o pescocinho. Então, a gente tem que fazer isso. Então, já vamos acostumar essa criança a ficar lá no tapetinho. É o ambiente o melhor para ela nessa fase de desenvolvimento ali. E a gente vai deixar disponível ali brinquedos que são ideais
para a criança nessa faixa etária, vai deixar o mais seguro possível, evitar de deixar coisas perto que vão ser nocivas para essa criança, né? E ali é o lugar que ela precisa ficar, o tapetinho. É o melhor playground para o seu bebê nesse período, pois ali é o momento que ele descobre o próprio corpo. Número 2, estimule a curiosidade sensorial. Lembra que eu falei para você que aquele feedback que vai dando vai ser por meio do que a criança toca, experimenta? Então, pensando nisso, a gente vai deixar essa criança ter o máximo possível de experiências com pesos, com objetos, né, brinquedos de pesos diferentes, texturas diferentes, tamanhos diferentes. E terceira e última dica prática é: permita o erro e a variabilidade. O que seria isso? Se a sua criança está aprendendo a explorar, por exemplo, subir uma almofada, não ajude ela inicialmente, permita o erro. Se ela for errar ali de uma certa forma, daí teria que fazer de uma outra que é melhor e você tá vendo, e você vai lá e faz. Não faça, porque você tirou a oportunidade de esse neurônio ser mais moldado. Lembre-se que por meio do corpo a gente está trabalhando com questões físicas e neurológicas, não é só físico. Não olhe mais a parte motora somente como físico, tá? Então, se ela vai alcançar um brinquedo, alcançar alguma coisa, não ajude inicialmente, permita com que essa criança vá, porque quando ela está tentando, ela vai ajustar a postura do próprio corpo, ela vai organizar melhor. Ah, tá, eu fui dessa forma, não deu certo, então, e se eu tentar assim, será que vai? Mas e se eu tentar desse outro jeito? Entre essas tentativas e erros, o corpo vai aprendendo. Mas para que esse corpo aprenda, ele precisa ter a oportunidade do erro, porque assim ele vai descobrindo novas formas de usar o próprio corpo. Lembre-se que esse esforço de tentativa e erro da criança é o que vai construir essa autonomia dessa criança e esse aprendizado, tanto físico como intelectual. Quero que você saia desse vídeo lembrando de uma frase: o movimento é a linguagem da infância. E outra coisa extremamente importante, a partir do corpo que a criança vai sendo preparado para qual período? Alfabetização, escrita, leitura, todo esse processo que nós falamos aí de aprendizado, que foi gerado lá quando esse bebê engatinhou, quando esse bebê entendeu que podia esticar o bracinho, andou. Todo esse processo aí foi tudo uma preparação lá para quando chegar o período de alfabetização. Começou aqui. Então, se você já está preocupado com a alfabetização da sua criança, bora hoje mesmo diminuir aí esse negócio de deixar a criança no colo, no carrinho, bebê conforto, balancinho. Bebê tem que ficar no chão e explorar, né? De uma forma segura, sadia, sem neura, porque é assim que o desenvolvimento das nossas crianças ocorre, por meio do corpinho delas. E se você quer proporcionar mais estimulação, ideias de atividades, e aí você tá perdido e não sabe o que fazer, calma, eu tenho um e-book. Esse e-book aqui que vai trazer ali sugestões de atividades, como que você pode estimular a sua criança em casa de 1 a 2 anos. Então, se você tiver interesse, o link desse e-book eu vou deixar na descrição desse vídeo. Espero que esse vídeo tenha sido de valor para você e eu te aguardo no próximo vídeo do meu canal. Tchau!